Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o nosso Café com Coragem, que nasceu com o objetivo de aumentar a nossa imunidade emocional, espiritual e psicológica, e que tem separado para nós dias preciosos e maravilhosos de grande aprendizado e experiência. E esse dia também creio que não vai ser diferente para todos nós. Hoje, de 2020, e a alegria do Senhor é a nossa força, e que a alegria do Senhor também possa invadir aí a casa, a sua vida, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, que a alegria do Senhor possa tomar conta do teu coração e da sua alma. Mas 2 semanas, 3 semanas atrás, no mês de setembro, nós fizemos aí pelo menos 2 semanas de série Missões Igreja, aonde nós tivemos a alegria de ouvir a experiência dos nossos queridos no campo missionário, do seu trabalho, e quanto nos enriqueceu. E também ficamos aguardando ansiosamente que o pastor Fábio Guimarães, lá da República Central, lá na África do Sul, estava também organizando para melhorar a sua conexão, para poder compartilhar conosco, e depois de um tempo de espera, graças a Deus, hoje deu certo, e daqui a pouco ele vai estar conosco aí, para este momento precioso do Café com Coragem, e eu tenho certeza que você vai ser muito impactado também com o testemunho, com a palavra, e ver realmente a diferença do Brasil e o trabalho que é feito lá na África do Sul, com todas as suas situações de guerra, enfim, apartheid, nós vamos ouvir um pouco a respeito disso. Então, que a alegria do Senhor invada o teu coração e a tua alma, que você já esteja se preparando para tudo isso. Aqui em Tatuí, hoje nós estamos com 26 graus, hoje está quente, e está um ventinho bom, mas está quente e promete que vai esquentar, então mais ainda. Se você pode, à medida que você for entrando aí, você pode colocar para nós também a temperatura da tua cidade, do lugar onde você está, para mais uma vez nós nos situarmos como é que está aí o estado de São Paulo, Brasil e, por que não dizer, América do Sul, que sempre tem alguns queridos que entram para participar conosco. Então, que o Senhor já te fortaleça nesse dia que Ele fez para cada um de nós. O pastor Fábio já está conosco ali, aguardando, daqui a uns minutinhos aí, a gente já vai acrescentar o pastor Fábio no nosso bate-papo, tempo de experiência e grande aprendizado para todos nós. Então, ele vai ser incluído naquela série de igreja e missões. A igreja de missões é a igreja cumprindo uma ordem de Jesus de ir até os confins da terra, aonde é possível. Então, a igreja precisa estar debaixo deste envio, e a proteção do Senhor sempre vai estar na nossa vida, e graças a Deus a gente tem sempre percebido isso na nossa cidade, na nossa comunidade, a bondade do Senhor nos fortalecendo. Então, prepara o teu coração aí, muita coisa boa. Pastora Nilzete Flores já está informando que lá em Cândido Sales, 20 graus. 20 graus. Então, aqui está ganhando hoje, não. Na Bahia hoje tá tranquilo. A temperatura está até tranquila, então, na Bahia. Preparando nosso coração, nossa alma, nosso entendimento, vou convidar o pastor Fábio para participar conosco, colocar ele aqui com a gente, e de repente, em alguns momentos, que se houver, a gente está fazendo um teste aqui, a gente percebe que em algum momento trava um pouco a imagem, mas a fala continua normalmente, que eu acredito que lá deve ser via rádio, então eles tentaram dar uma melhorada, mas de vez em quando trava a imagem, mas o som sai normalmente, então, e a gente está falando de eles tentarem melhorar uma situação que a gente sabe que tem, ainda está há uns anos atrás, ainda alguns quilômetros atrás de outras realidades. Mas, enfim, vai dar para a gente ouvir muito bem, vê-lo, conhecê-lo e ser ricamente abençoado. Espero que não trave, mas, enfim, se travar, a imagem trava, mas o som continua saindo normalmente, ok?
Vamos convidar aqui o pastor Fábio, que é mais do que um amigo, um irmão, nós conhecemos e, de repente, fizemos aí uma grande amizade, desfrutamos de um tempo tão precioso. Nós estávamos em Serra Negra, aí ele veio com a gente de viagem para Tatuí, ficou hospedado um tempo na nossa casa lá, e foi um tempo muito precioso de troca e de conhecimento. Pastor Fábio, meu amigo, como é que o senhor está? Que hora que é na África do Sul e como vocês estão? Olá, querido pastor Altair, a todos os irmãos que nos acompanham também. Primeiramente, eu quero dizer que é um prazer estar com vocês. Tentamos por algumas semanas, né? Tivemos algumas dificuldades, mas se Deus quiser, hoje nós vamos conseguir compartilhar. Bom, o horário aqui são 3:06 da tarde, o que quer dizer que o nosso fuso é de mais 5 horas, não é isso? E a temperatura hoje aqui está exatamente 26 graus, né? Então, está como aí mesmo, em Tatuí. Uma temperatura gostosa, né? África é a África dos extremos, né? Nós já chegamos até 46, já chegamos até -8, mas no momento está moderado, está tudo bem. Está aí uma brisa fresquinha, nós estamos tendo um dia muito bonito aqui. Pastor Fábio, para nós também é uma alegria, ficamos contentes aí de ter aceitado o nosso desafio, o nosso convite para estar aqui nos abençoando nessa manhã. E isso vocês já... Pastor, por favor, repita a pergunta, porque deu uma congelada aqui. Me desculpe. Ok. Quanto tempo que vocês já estão aí na África do Sul aqui? Aí. Pois é, nós já estamos no continente africano há 11 anos, né? São 11 anos incompletos, na verdade, são 11 anos completos, completa agora em outubro, dia 17 de outubro, não é isso? E já é uma caminhada, não é tanto tempo, não é tão pouco tempo também. Nós, primeiramente, nos mudamos para o sudeste da África do Sul, né, e vivemos ali por 2 anos e meio, perto da região da Cidade do Cabo, e, posteriormente, nós nos mudamos para a região nordeste, que fica bem perto das fronteiras com Moçambique, a 100 quilômetros da fronteira com Moçambique, e a 100 quilômetros da fronteira com a Suazilândia, ou Eswatini, né, antiga Suazilândia. E um pouco mais distante, com 2 outras fronteiras, que é a Zimbábue e Botsuana. Então, a cidade em que moramos é uma cidade mais central, bem localizada, o que nos dá fácil acesso aos outros países com os quais trabalhamos também. Então, vivemos na cidade de Bombela, é o nome em Zulu. O antigo nome era Nelspruit, que era um nome em afrikaans, mas o país está mudando os nomes das cidades e localidades que estão em afrikaans, porque era a língua do regime do apartheid, para nomes de línguas nativas, como a nossa cidade, que até então era Nelspruit, e agora se chama Bombela, em Zulu. Maravilha, já aprendemos uma lição geográfica aí, ver essa transição de nomes aí também, contextualizando, é claro, para vocês. Agora, pastor Fábio, meu amigo, fala para nós aí como que aconteceu esse chamado para a África do Sul, como veio esse chamado missionário na sua vida, na vida da Gilca. Conta para nós aí como que aconteceu tudo isso. Bom, essas histórias normalmente são bem compridas, né? Eu vou tentar reduzir aqui. E, primeiramente, mais uma vez, eu quero parabenizar o pastor Altair pelo encorajamento levado a tantos através do Café com Coragem. Viu? Parabéns, pastor. Deus abençoe muito vocês nessa empreitada. Bom,
O meu despertamento a missões, eu creio que o da Gilca foi outro, e foi outra história, nós não nos conhecíamos ainda quando Deus chamou a cada um de nós, mas o meu particularmente se deu poucos meses após a minha conversão, eu tinha 16 anos, isso foi em Itapecerica da Serra, em São Paulo, e foi num culto de missões. Naquela noite, pela primeira vez, nós recebemos na nossa igreja local um missionário latino da missão Kairos. Enquanto ele mencionava estatísticas e falava de desafios missionários e o que acontecia no campo, as necessidades do campo missionário, foi a primeira vez na minha vida que eu estava sendo exposto à realidade de missões. Algo acontecia no meu coração naquela noite, e assim que ele fez o apelo ao final do culto, eu logo me prontifiquei a dedicar a minha vida com 16 anos ao serviço do reino de Deus, se assim fosse da vontade de Deus. Eu me lembro que eu disse a Deus: Senhor, eu não tenho absolutamente nada a te oferecer, mas eu tenho a minha vida. Se o Senhor deseja usar a minha vida em missões, eu estou me prontificando. Mas eu penso que é bom salientar que a chamada, particularmente para mim, ela não ocorreu de uma vez. Não foi naquele culto de missões que Deus claramente me chamou para missões. Eu penso que naquele culto houve um despertamento, né, do meu coração, e a partir daí se desencadeou um processo com diferentes etapas. Se eu pudesse nomear um pouco essas etapas, eu diria mais ou menos assim. Naquela noite, naquele culto missionário, pastor, eu fui exposto à realidade de missões e à necessidade de missões. E isso me trouxe um despertamento. E é por isso que eu creio que falar de missões em nossas igrejas é muito importante. Expor às pessoas, os nossos irmãos, a realidade da necessidade de missões é extremamente importante para que elas sejam tocadas. Então, desse despertamento, houve uma curiosidade santa. Eu queria saber mais sobre missões, eu me interessei por missões, eu queria ter mais conhecimento. E lá em Filipenses 2, no verso 13, a Bíblia diz que Deus é que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua vontade. Então, naquela noite, aquele despertamento trouxe esse querer de Deus no meu coração e essa vontade, esse interesse de saber mais sobre missões. E isso me levou a um período de buscas. Eu queria saber, eu queria me envolver, eu queria conhecer missionários, saber de histórias missionárias. E eu acredito que esse entendimento que veio, isso me trouxe um entendimento, resultou em certeza, não é isso? E eu estava convencido, naquele momento, depois de algum tempo de busca, de conhecimento da palavra, de que não existe nada melhor do que servir ao Senhor. E é isso que nós dizemos todos os dias às nossas duas filhas, Ana Esther, que hoje tem 16 anos, e a Emanuele, que hoje tem 14 anos, vieram para o campo quando a Ana tinha quase 5 e a Emanuele quase 3. E desde então elas têm estado aqui conosco, aprendendo o que é missões, os desafios de missões, mas também amar missões. A gente diz sempre para elas: filhas, não há nada melhor do que servir ao Senhor, porque essa foi a convicção que Deus ele plantou no meu coração quando eu entendi a chamada de Deus. E essa certeza trouxe convicção, pastor. Deus, ele me impulsionou a uma resposta, Amém. né? Que foi o comprometimento da ação. Eu me envolvi com missões. Sim. A partir dali. Posso continuar um pouco mais? Amém. Maravilha. Pode, fique à vontade. Eu acredito que, para mim, pelo menos, esse processo de entendimento foi a chave, né? A Bíblia, ela é muito clara e eu acredito hoje, mais do que nunca,
de que nenhum de nós precisa de uma chamada de Deus para ir fazer ou cumprir a missão de Deus para cada um de nós. Nós precisamos de uma chamada para ficar em casa, porque quando nós lemos a Bíblia, o ide ou indo de Cristo para todos nós e para cada um de nós, já é muito claro. Ele já nos chamou, né? Ele já nos deu a ordenança. A ordenança é clara, a missão é clara, e a verdade de Deus, ela exige de cada um de nós uma resposta, né? Nós podemos dizer sim, nós podemos dizer não, mas nós não podemos não responder à chamada de Deus. Então, esse foi um pouco do processo, ou das etapas, desde a exposição a missões, até a convicção que Deus trouxe da minha chamada, né? E aí a resposta à chamada, que foi o sim para Deus. Esse foi um pouco do processo da minha chamada, pastor. E depois de todo esse processo aí, a coisa vai amadurecendo e tal. E como foi a hora do envio, de chegar lá, de ir até o campo? Você estava na igreja local, como tudo isso aconteceu, Fábio? Pois é, um outro processo, né, de algumas etapas. Na verdade, eu não creio que eu esperei que a chamada específica de Deus viesse sobre a minha vida e então eu começasse a me preparar ou a fazer missões. Nós simplesmente compreendemos a ordenança de Cristo, do ide, né, lá de Mateus, lá de Marcos, de Lucas, de João, e nós começamos aí, pastor. Eu penso que nós começamos pela chamada geral. Eu creio que há 3 níveis de chamada de Deus para cada um de nós, ou pelo menos 2 dessas, né? E eu comecei pela chamada geral, e a chamada geral é a chamada de Deus para nós, a todos os crentes em Cristo, de amar, de servir, de reconciliar, de testemunhar no ambiente aonde Deus nos plantou. E eu comecei por ali. Então, assim, 2 meses após a minha conversão, eu já me encontrei dentro do grupo de missões da nossa igreja local. Lá em São Paulo, na Zona Sul, indo às favelas e evangelizando viciados e outros trabalhos também de assistência social. E foi assim que começou a chamada geral de Deus para a minha vida. Mas aí, quando a gente foi caminhando nesse ambiente, a chamada vocacional veio. Então, nós fomos conhecendo aos poucos, eu posso falar de mim, a Gilca também, porque éramos do mesmo grupo de evangelismo, mas Deus trabalhou de forma diferente nas nossas vidas. Enquanto nós caminhávamos dentro dessa chamada geral, que é a chamada de todo crente, de fazer discípulos, de ir, pregar, servir, amar, Deus, ele foi confirmando a chamada vocacional nas nossas vidas também. Ele foi mostrando talentos, dons, ministério, habilidades, e nós fomos nos conhecendo dentro desse processo de Deus para as nossas vidas. Então, assim, não tinha muita experiência, quase nenhuma, talvez, e não sabia muita coisa, nem da palavra de Deus, eu era um novo convertido, mas a paixão no meu coração pelas almas ardia muito forte, era muito grande, aquele desejo de servir a Deus era intenso, eu não podia esperar chegar na sexta-feira à tarde para eu pegar a minha mala, pegar o ônibus, viajar para outra cidade, onde a nossa igreja local estava, era uma igreja plantada em um bairro distante, em outra cidade, e passar o final de semana todo ali, pastor, evangelizando, fazendo visitas, e expulsando demônio, e pregando a palavra, sem muita experiência. A nossa experiência foi ganha na prática, tantas vezes que nós saímos pelas madrugadas a evangelizar prostitutas e travestis,
evangelizar bêbados e pessoas drogadas até as 2, 3 horas, e essa foi a minha experiência. E aí a vocação foi surgindo, aonde a gente ia, cheio de folheto no bolso, com 16, 17, 18 anos, entregando folheto para todo mundo, dentro do metrô, dentro do trem, pelas madrugadas, e aquela sede de vidas, de ver vidas se rendendo a Cristo Jesus. E eu creio que foi nesse ambiente da chamada vocacional, quando nós fomos descobrindo os nossos dons, talentos e ministério que o Senhor tinha dispensado a cada um de nós, nessa obra de se dedicar parcialmente à missão de Deus, mas com 100% de comprometimento, é que nós descobrimos, ou eu particularmente, a minha chamada específica, a chamada para o campo africano. Foi nesse ambiente de já estar servindo a Deus, fazendo missões urbanas, aprendendo na prática, porque a nossa chamada, o processo foi muito prático. E aí Deus, ele nos confirmou a África em algum momento da nossa jornada, e nós já entendíamos qual era a nossa parcela nesse momento de contribuição no reino de Deus, né, que era proclamação, que era plantar igrejas, que era pastoreio, era ensino, era obras de misericórdia, e assim nós fomos caminhando. E aí nós entendemos que nós deveríamos ir, nós fomos impelidos, aí nós decidimos ir, porque nós queríamos obedecer a Deus. E esse propósito de Deus em missões nos uniu como casal, porque a Gilca também já tinha uma chamada para a África, nós já estávamos ali trabalhando juntos em missões urbanas em São Paulo, e o nosso sonho de vir à África nos uniu, nós nos casamos, e tudo ficou melhor, então. Então, para mim, a África não foi uma escolha minha, foi uma escolha de Deus, não foi uma escolha nossa, né? E nós apenas desejávamos fazer a vontade de Deus aonde quer que Ele nos dirigisse para ir. Então, falando do dia, eu posso dizer que missões para nós nunca foi um evento, ou um lugar, ou uma viagem, ou não estava lá. Missões para nós se tornou, muito antes disso, um estilo de vida. E no dia que nós viemos para a África, no dia 26 de outubro de 2009, quando nós deixamos a nossa pátria querida rumo à África, desconhecida até então, né? Nós apenas, quando chegamos aqui, quando viemos para cá, nós viemos para continuar fazendo o que a gente fazia aí já desde os meus 16 anos, desde a minha conversão, né? Então, hoje, muito mais. Eu digo assim, que missões não é um lugar. Missões é o Espírito Santo dentro de nós, nos impulsionando a cumprir o ID de Cristo, a igreja dele. E foi isso que nós fizemos. Então, a nossa preparação missionária foi prática. Nos últimos 12 anos de Brasil, que nós fomos para o seminário, fomos fazer enfermagem e capelania e outros cursos mais, nós já estávamos envolvidos com o ministério na prática, no dia a dia, e quando viemos para cá, apenas continuamos fazendo de uma maneira diferente, numa terra diferente, com pessoas diferentes, a mesma coisa que nós já fazíamos aí, a obra de Deus. Então, não foi nada, assim, muito especial nesse sentido. Muita gente acha e diz, né, deve ser muito especial ser missionário. Eu digo, não, fazer missões não me torna uma pessoa especial. Jesus em mim me torna uma pessoa especial. Eu apenas ouvi, obedeci e aqui estou. Não tem nada de privilégio nisso, né? É uma obrigação. Mas foi mais ou menos assim. Foi todo esse processo de preparo, foi bem prático, e estar na África hoje, há 11 anos já, eu posso dizer que
o que fazemos aqui é o que o pastor faz aí. É o que cada um de nós que compreendeu a sua chamada faz aonde Deus nos plantou e tentamos fazer com zelo e com dedicação. É isso que nós fazemos. Pastor Fábio, até antes de você compartilhar conosco uma devocional, só para os nossos queridos aqui estarem mais ou menos da cultura que vocês enfrentaram aí, fala para nós como que é esse relacionamento entre negros e brancos, a questão da apartheid, como que isso está funcionando ainda hoje, isso? Conta para nós um pouquinho. Ok. Eu penso que quando nós viemos para a África do Sul, nós tínhamos a mesma ideia que muitas pessoas hoje ainda têm, porque é isso que nos é vendido, né? Que há uma grande diferença, e essa diferença se dá por causa da raça, entre negros e brancos, né? A África do Sul hoje tem 11 grandes tribos. Quando eu falo tribos, não são como tribos indígenas. Eu falo de povos étnicos com milhões de pessoas cada um, não é isso? E nós temos 7 tribos nativas, temos a tribo dos indianos, que é a maior comunidade da Índia, fora da Índia, vive na África do Sul, é uma das tribos. Temos a tribo que eles chamam dos Kalades, ou dos coloridos, dos morenos, que é a mistura entre os indianos, brancos e os nativos também. E temos 2 tribos brancas, que são os Afrikaners, que são os descendentes de holandeses e alemães e os ingleses. Pronto. São 11 grandes tribos, 11 línguas, não é isso? E 11 nações diferentes. Eu creio que que logo após a nossa chegada, depois de pelo menos uns 2 anos, nós logo percebemos que a segregação, a separação, o distanciamento é muito mais complexo do que apenas a cor da pele. Então, nós temos 11 grandes tribos que lutam por domínio, que lutam por poder, que lutam para... O que eu posso falar? Eu penso que tem a ver com coração caído, né? Porque mesmo as tribos nativas, que são 7, eles não se casam, eles não se dão, eles não fazem muitas coisas juntos. Quando você pergunta para um sul-africano, você é sul-africano, ele vai se referir não à nacionalidade, porque ele não presta lealdade à nacionalidade, mas ele vai se referir ao sangue dele, à tribo dele. Ele vai te dizer, não, eu sou Zulu, eu sou Xhosa, sou africano, sou Sepedi, porque o que importa para cada um deles é o sangue, é a tribo, é a cultura, é a língua, são os costumes, é a etnia dessa pessoa. Então, nós vemos que as tribos negras também competem, também não se dão. As 2 tribos brancas também competem, também não se dão, também não se misturam, não é isso? E as outras, isso acontece com todas as outras tribos. Então, o apartheid aqui, eu penso que é muito mais complexo do que apenas a cor da pele e do que aquilo que nós temos como informação através da mídia. Após quase 25 anos que esse regime caiu, eu me lembro quando eu cheguei em Nelspruit, a nossa cidade, depois de ter nos mudado de Worcester para cá, nós estávamos no centro velho da nossa cidade, procurando por móveis, e uma senhora nativa, ela correu até nós, eu estava junto com a Gil, que é as nossas 2 filhas, e ela disse assim, o que você faz aqui? Eu falei para ela, me desculpe, não, eu não estou te compreendendo. Ela falou, você é branco, essa é a área negra da nossa cidade, eles estão te seguindo, eles vão te pegar, vai embora daqui, vai para o seu lado da cidade. Aquilo foi um pouco de choque para nós, e ela disse, vocês não voltem mais aqui, vocês não são bem-vindos aqui, você é branco, vai embora daqui. E daí para frente, nós começamos a perceber o quanto
a segregação ainda está muito acentuada, muita coisa foi feita, muitas feridas foram curadas, há muitos ministérios de restauração, de perdão, de reconciliação, mas há muito que ser feito ainda. Nesse exato momento, nós temos escola só de brancos, escola só de negros, igreja só de brancos, igreja só de negros. Nós ainda temos muita divisão, muita separação. É claro que a língua é outra barreira cultural, que se cada pessoa da sua tribo apenas fala a sua língua tribal, ela não tem como se comunicar com pessoas de outra tribo se essas tribos não são o que a gente diz de língua irmã, né? Algumas línguas são irmãs, eles podem se compreender, mas não todas. Mas ainda há muita divisão, ainda há muito ódio, ainda há muita separação, coisas muito difíceis mesmo, que não vem ao caso dizer aqui. Mas o Senhor também tem feito coisas lindas nesse país, há muita restauração em andamento, há muita coisa boa que Deus tem feito, mas eu creio que ainda há uma grande caminhada pela frente, muito trabalho a ser feito ainda. Esse é um pouco da nossa realidade, viu? Nós temos áreas na nossa cidade que são só para negros, outras só para brancos, outras áreas que são só para os morenos, que os negros não devem ir, que os brancos não devem ir também. Então, ainda tem muita divisão, ainda tem muita separação, infelizmente. Uau, que informação importante, pastor Fábio. Eu tenho certeza, para mim, enriquece, imagino para todo mundo também deve enriquecer muito esses pequenos detalhes aí que fazem a diferença. Antes de você falar de tudo que Deus está fazendo aí e tudo, compartilha conosco uma devocional nessa manhã, daquilo que Deus tem colocado no teu coração, aquilo que você tem compartilhado por aí, enfim. Mais uma palavra para nos abençoar aqui também, missões e chamadas. Obrigado, pastor. Quero falar um pouco sobre missões, né? O nosso tema, e um pouco sobre a chamada. E como nós já sabemos, missões fala de algo que tem a ver com o coração de Deus para as nações, desse Deus que é um Deus missionário, desse nosso Pai amoroso que enviou o seu próprio Filho para ser um missionário e nos comissionou em Cristo para sermos todos, nesse sentido, missionários, porque cada um de nós tem uma missão em Cristo a ser desempenhada. Falando um pouco da chamada, nós sabemos que a chamada vem de Deus, nós não temos dúvida disso, quando vamos lá para Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20, né? Nós sabemos que a chamada não é humana, ela vem de Deus e ela é feita à igreja de Cristo. Nós, a cada um de nós, o corpo de Cristo. Sabemos que a chamada é para a igreja como corpo. É a igreja que faz missões, né? Então, eu não creio que nós, família missionária, temos uma chamada independente do corpo para vir fazer missões. É o corpo, é a igreja que faz missões através daqueles que o próprio Senhor separa para a obra de missões. Mas é a igreja que faz missões. Missões é um estilo de vida, como já disse, não é um lugar, né? Não é lá. Eu tenho que ir para, então, estar em missões. Não. Missões é um estilo de vida. Ela acontece dentro de mim. É o Espírito Santo me impulsionando aonde quer que eu vá. Ele me impulsiona a fazer a obra de Deus. Eu creio que a chamada de Deus, ela se dá de forma diferente a cada um de nós. Quando nós vemos a história de Abraão, de Moisés, de Gideão, de Samuel, de Saulo, perseguindo foi chamado, né? E foi perseguido depois. Quando nós vemos a história de cada um dos discípulos, como que Jesus chama cada um deles, é algo muito especial, é algo muito único. Então, Deus lida com cada um de nós de uma maneira diferente. Deus chama cada um de nós para uma obra diferente, né? Ele nos dá chamadas diferentes, ele nos chama de maneiras diferentes,
mas o reino é um só, não é isso? Cada um de nós temos a nossa parcela de contribuição para dar nesse grande reino, nessa grande seara de Cristo, e cada um de nós foi chamado a responder à chamada que Deus deu à sua igreja. Então, falando um pouco sobre os diferentes tipos de chamada, como já mencionei antes, a nossa chamada, ela começou da chamada geral, a chamada de fazer discípulos, de reconciliar o mundo com Cristo, de amar pessoas, de servir, de obras de justiça, de ser sal e luz, de ser o que cada cristão foi chamado para ser. E essa é a nossa chamada, né? Para servir a Cristo Jesus. E Deus chama cada um de nós, você e eu, para sermos testemunhas no ambiente em que nós estamos, aonde Ele nos plantou na nossa vida cotidiana. Então, quando nós vemos o ID, e nós já sabemos hoje que o ID não é ID, é indo, né? Isso traz o ID muito mais para perto da nossa realidade cotidiana, é indo ao banco, é indo à escola, é indo no ônibus, indo, façam discípulos, né? Então, quando nós cumprimos a nossa chamada geral como servos e filhos de Deus, nós também damos apoio àqueles que exercem a chamada parcial e a chamada específica. Então, falando um pouco da nossa chamada vocacional, que é a próxima etapa, essa tem a ver com dons, com talentos, com habilidades, com a nossa formação. Eu conheço missionários, temos dentro da própria CIB, SM hoje, missionários que se dedicaram a partir de um talento natural que eles tinham ao esporte, né? Conheço missionários em vários cantos do mundo que, como missionários, eles não poderiam estar ali, porque são países fechados, mas que através das suas habilidades, dos seus talentos, dos seus dons naturais, eles conseguiram um espaço naquele lugar para fazer missões. Mas isso, claro, também tem a ver com os nossos dons ministeriais, espirituais e ministério. Então, eu penso que quando a gente fala da vocação que o Senhor deu a cada um de nós, porque todos temos uma vocação, todos temos dons, pelo menos um, todos temos habilidades, todos temos talentos. Eu creio que todos temos pelo menos um ministério que o Senhor nos confia para fazer a sua obra. Então, quando nós nos dedicamos parcialmente à obra missionária ou à obra do ministério eclesiástico específico, mas com 100% de comprometimento, talvez não de tempo, mas de comprometimento, o Senhor pode nos usar. E é isso que Ele faz. Mas, então, a terceira fase da nossa chamada foi a chamada específica. Essa foi aquela dedicação exclusiva à obra missionária que o Senhor nos confirmou em nossos corações, naquele processo que eu já compartilhei, para fazer aquilo que o Senhor havia nos separado na África, né? E isso foi muito claro para nós. Eu creio que essa chamada é única. Ninguém pode fazer por nós. Eu posso falhar na minha chamada, mas nesse sentido, ninguém pode me substituir, não o Fábio. Claro que a função, sim, mas não a pessoa. E a nossa chamada específica é a nossa contribuição pessoal ao corpo de Cristo, ao reino de Deus, aquilo que Ele nos confia pessoalmente. Aquilo que Paulo fala lá em Gálatas 1, no versículo 1, ele fala da chamada específica que o Senhor havia confiado em suas mãos. Então, eu creio que cada um de nós, está caminhando de alguma forma dentro de uma dessas três chamadas, seja geral, seja vocacional, ou seja específica, que é de tempo integral. Com toda certeza, Deus, Ele deseja usar a sua vida para avançar o reino dele, aonde quer que Ele plantou você. Então,
Avançando um pouco mais, vimos que a chamada vem de Deus, ela é para todos nós, ela deve ser um estilo de vida, ela se dá de formas diferentes para cada um de nós, há tipos diferentes de chamada também, e ela precisa ser respondida, né? Eu não posso fazer como Pilatos, que pensou ser possível lavar as mãos quando ele tinha que decidir algo sobre Jesus. Não, não é possível não responder a verdade, a chamada, a ordenança de Cristo. Ela já foi dada, ela é muito clara, eu posso dizer sim ou não, mas eu não posso não responder. A falta de resposta já é a minha decisão em desobedecer. Então, a chamada de Deus, ela também envolve obediência, sacrifício, dependência, é um longo processo que Deus tem que ir trabalhando conosco. E ela acontece através do tempo também. Como já mencionei, no meu caso, começou com a exposição, a curiosidade, o interesse santo, o entendimento, se tornou em certeza, a certeza em convicção, e a convicção em comprometimento e ação. Eu obedeci a chamada de Deus, pela graça dele, pela misericórdia dele na minha vida. Claro que para outros ela pode ser diferente. Eu tenho colegas que simplesmente foram chamados. Deus falou diretamente, pessoalmente com eles sobre um país, um povo ou um lugar específico, naquele momento, e a chamada nasceu ali. Mas para mim foi um processo que foi acontecendo naturalmente enquanto eu ia compreendendo e decidindo obedecer aquilo que Deus ele punha no meu coração. Então, eu tenho que compreender que cada um de nós temos que compreender que nós temos que operar dentro da missão de Deus. A missão não é nossa, a missão é de Deus. A igreja é de Deus, os campos são de Deus, as ovelhas são de Deus. Quando Jesus restaurava Pedro, perguntando, Pedro, tu me amas? Pedro dizia, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que o Senhor dizia para ele? Pedro, apacenta as suas ovelhas? Não. Jesus disse, Pedro, apacente as minhas ovelhas. Eu morri na cruz por cada uma delas. Elas são minhas. Opere dentro da minha missão, do meu jeito, no meu tempo, da minha maneira. E é assim que hoje nós precisamos fazer. Então, nós cremos que o desejo final de Deus, muito claro, está lá em 2 Pedro 3,9, e aqui começa a minha missão e a sua missão. Quando a Bíblia nos diz que Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos se acheguem ao arrependimento. Esse é o desejo final de Deus. É que ninguém se perca, é que todos se salvem. E como o próprio Senhor disse lá em Mateus 24:14, ele disse, o evangelho vai ser pregado. Ele disse que não é uma opção, não é um sentimento. O Senhor disse, ele será pregado, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, não é uma opção anunciar as boas novas, é uma ordenança, né? Então, quando nós pensamos em missões e no desejo final de Deus, que aqui ninguém se perca, e nós nos lembramos dos mais de 6.800 povos não alcançados, que dá quase 4 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar o nome Jesus, daqueles 2.000 povos que ainda faltam por ser alcançados, nós nos lembramos de que a missão de Deus não terminou. Ela continua, porque há muito que ser feito. E quando nós vamos para Apocalipse 5:9, a palavra de Deus nos diz que Jesus já pagou o preço do resgate para todas essas pessoas, para todos nós, para os de perto
para os de longe, e a Bíblia nos diz que digno é de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, com seu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Esse é o desejo de Deus. Romanos 10:14 diz que, apesar de Jesus já ter comprado com o seu sangue a todos, o fato é que, na realidade, milhões, bilhões de pessoas ainda não conhecem o sacrifício de Cristo. Nós cremos que ele é suficiente a todos, mas que ele apenas é eficiente àqueles que creem. E para que eles creiam, precisa haver quem pregue. E para que alguém pregue, precisa haver quem envie. E esse é o processo de Deus. Essa é a ordenança que ele deu à sua igreja, a cada um de nós. A chamada é de todos, mas a resposta é de cada um de nós. Então, nós vemos em Lucas 19:10 que Deus é um Deus missionário, Deus é um Deus que busca, Deus é um Deus que salva em Cristo Jesus. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o desejo final de Deus. Mas nós também podemos falar do alvo final de Deus. E o alvo final de Deus não é missões. Muita gente diz que é, mas isso não é verdade. Isso não é bíblico. Quando nós vamos lá para Apocalipse 7:9, nós vemos que o alvo final de Deus é adoração. A multidão ao redor do trono, junto com os anjos, adorando ao nosso Deus. Missões não é o alvo final da Igreja de Cristo. Adoração é o alvo final. Porque um dia missões irão cessar, mas não a adoração a Deus. Essa permanece para sempre. Porque Deus é o centro e não o homem. Logo, missões existem em todos os lugares, quanto necessários, porque a adoração não existe ainda em todos os lugares em que pessoas precisam, merecem ouvir do amor de Deus para que elas o adorem também. Não em todas as línguas, não para todas as etnias, não em todos os povos, não nos 4 cantos do nosso planeta. E quando nós vamos para Salmo 67, de 1-3, nós não temos tempo, mas passa por lá depois, fala de que missões começa como resultado da nossa adoração pessoal e termina com a adoração daqueles que compreendem a palavra de Deus. Então, o alvo final de Deus é a adoração. Mas quando nós falamos do propósito final de Deus, nós falamos de glorificação. Em Apocalipse 14, de 6-7, a palavra de Deus nos diz que, em alta voz, eles glorificavam a Deus diante do trono do juízo de Deus. Então, a Bíblia diz que Deus, ele não negocia a sua glória, ele não divide a sua glória, e de que todos irão diante do trono do julgamento de Deus glorificar a Deus em adoração ou em juízo. Porque ainda nós podemos apresentar o Jesus Salvador, cheio de graça, de misericórdia, acolhedor, antes que o Jesus justo juiz possa se manifestar, venha se manifestar, e aí não haverá mais graça. Então, nós precisamos cumprir a nossa missão, que não apenas glorifica a Deus no ato da nossa obediência, mas que faz com que outras pessoas, o resultado, fruto do nosso trabalho em Cristo, também possam glorificar ao nosso Senhor. Então, eu quero terminar com isso, com uma fala, com uma oração do próprio Jesus, lá em João
17:4, que é um texto que muito me toca, quando Jesus diz dessa maneira: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu me destes para fazer. Não é o início da missão que glorifica a Deus. Não é o início do nosso trabalho que glorifica a Deus. É o cumprimento, é a obediência até o fim. Aquilo que Jesus fez. Pai, eu te glorifiquei ao cumprir, ao terminar, ao completar a missão que tu me deste. E esse é o meu encorajamento para cada um de vocês, para mim, primeiramente, de que nós temos uma tarefa inacabada. Nós precisamos terminar a obra que o nosso Senhor Jesus confiou a todos nós, a cada um de nós, porque a chamada é da igreja, é de todos, mas a resposta é de cada um de nós. Então, essa é a minha palavra, querido pastor Altair, de encorajamento para que os nossos irmãos possam dizer ao Senhor Jesus: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto, envia-me a mim, eu estou disposto, e o Senhor da seara vai fazer o resto. Obrigado, pastor. Uau, Fábio, que tremendo, tremendo ouvir isso. Vem uma manhã nos encorajar realmente. Essa questão do final, né? Dessa glorificação do Senhor, o cumprimento do chamado. A adoração começa com a adoração. Gostei muito. Eles começa com a adoração e vai terminar, então, com a adoração. E onde eu tenho ido, Fábio, na nossa igreja aqui também tem falado muito a respeito de você ser a pessoa sempre, apesar de toda a dificuldade que a gente sabe que que apresenta, a gente sempre vê você muito animado. Vocês estão sempre felizes e contentes, acreditando e confiando. Dificilmente a gente conversa com você está cansado, desanimado. O que Deus está fazendo na África do Sul, neste tempo que você tem presenciado aí, a gente tem presenciado de morte, né, de coronavírus e tal. O que está acontecendo na África do Sul em relação ao Evangelho? Eu perdi 90% da sua fala, cortou para mim, o vídeo continuou. Eu não sei se o pastor fez alguma pergunta, mas eu não consegui pegar, desculpe-me. Ok, então vou repetir novamente. Voltou? Eu sempre vejo você muito motivado, animado. É difícil a gente ver você abatido com as coisas. Eu sempre falo isso aqui na nossa comunidade. E aonde eu passo, eu sempre vejo o Fábio sempre animado. E a gente percebe um mundo hoje muito marcado por do coronavírus, o pessoal está desanimado, tão cansado. O que está acontecendo na África neste tempo agora? O que está acontecendo em relação ao coronavírus e em relação também ao Evangelho? Como que está as coisas aqui? Você está sempre animado. Independente da situação, você está sempre animado. Compartilha conosco o que está acontecendo neste momento na África do Sul. Pastor, eu novamente perdi. Eu acho que eu consegui pegar algumas coisas, tá? O pastor, peço desculpas, mas a minha internet ficou muito ruim agora, ficou muito oscilante. Mas o pastor perguntou sobre o trabalho na África do Sul ou o pastor apenas afirmou algo? Peço desculpas novamente. Não se preocupe, vou repetir tranquilo, agora acho que você vai entender melhor por conta do microfone. Peraí, deixa eu tirar aqui. Aí. Acho que você conseguiu me ouvir? Eu estou conseguindo ouvir. Ok. Tem falado, Fábio, que aonde
E toda vez que a gente vai falar a respeito de você, você está sempre animado, sempre há uma motivação. Você consegue, mesmo com toda a dificuldade, limitação, de lugar e tudo, você está sempre animado. E aí a gente está vendo hoje um sistema hoje no mundo onde a morte está imperando e muita gente está desanimando. Conta para nós aí o que está acontecendo hoje na África do Sul em relação ao Evangelho, em relação ao coronavírus. Amém. Compreendi, a grande maioria agora, tá? A animação vem do Senhor, a força vem dele, a missão é dele, a glória é dele, o louvor é dele e os problemas são dele também. Quando a gente enfrenta desafios, nós também lançamos aos pés do nosso Senhor. Claro que não é fácil, mas pelo menos para mim a vida nunca foi fácil, isso não faz diferença, né? O que nós costumamos dizer é que quando Deus manda, Deus paga a conta, né? Quando é Deus que envia, Deus também, ele faz a obra. A obra é de Deus. Nós não podemos ajudar em nada a Deus. Nós podemos atrapalhar, né? Mas não ajudar. E a motivação vem dele. Nós amamos o que fazemos, amamos missões, amamos vidas. Depois de 11 anos de África, somos ainda mais apaixonados pela África, e essa motivação toda vem de Deus, porque Deus ama missões, Deus ama a África, e Deus ama usar pessoas que se dispõem nas mãos dele para servir outras pessoas, né? E então nós procuramos fazer como Paulo, né? Olhar sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, sabendo que nós não lutamos por nada dessa terra, ou nada que vai ficar para trás, sabemos que nós plantamos sementes numa terra eterna, a seara do reino de Deus é uma terra que dá frutos para a eternidade, porque são vidas que vão adentrar o reino de Deus. O que tem acontecido, eu posso falar do contexto mais amplo, porque nós trabalhamos em diferentes projetos missionários em diferentes países, atualmente, indiretamente, em 8 países, diretamente em 3 países, servindo em diferentes projetos, e Deus tem feito coisas lindas, porque, novamente, a obra é dele, é ele quem faz, né? Independentemente de nós. E nosso engajamento, nós fazemos o quê? Nós plantamos igrejas, nós treinamos líderes, pastores, nós investimos na nova geração de líderes nesses 3 países, treinando líderes jovens para continuar carregando o bastão do ministério, da obra de Deus, nesse continente que é um continente jovem, que é o continente mais jovem do mundo, cujo 50% da população tem menos de 18 anos. E nós desenvolvemos diferentes projetos, empoderando pessoas, projetos na área de educação, na área de empoderamento, de sustentabilidade, de combate à pobreza. São diferentes projetos, eu não vou poder especificar, mas o Senhor nos deu a graça e o privilégio de nos envolver com diferentes demandas missionárias, em diferentes países, em diferentes contextos também, mas o que tem acontecido na parte sul da África, na África subsaariana, é algo incrível. É a parte do globo em que a igreja ela não cresce, ela explode. As últimas estatísticas, que são recentes, falam de um número de 26 mil novos crentes diariamente se convertendo a Cristo, na África subsaariana, e em mais ou menos 1.500 novas igrejas sendo plantadas a cada mês. Esse é o Evangelho, com o seu poder e a sua glória se expandindo na nossa região. Até 2030, essa parte da África vai ser o lugar do mundo com maior número de cristãos evangélicos. Uma bênção muito grande e um desafio muito grande, porque
a igreja local ela não consegue cobrir a demanda por novos líderes bem treinados para cuidar de tanta gente. É claro que temos outros desafios também, com o avanço do islamismo e as práticas culturais, a feitiçaria e outros, a pobreza, a malária, é a região do mundo com a maior incidência de HIV/AIDS do planeta, com alguns países atingindo quase que 35%. Então, nós temos, sim, muitos desafios, mas em meio a esses desafios, o evangelho está florescendo, milhões estão vindo a Cristo, igrejas sendo plantadas, e esse é o nosso desafio que eu quero compartilhar com vocês aí. Nós precisamos de pastores, de missionários, de professores para treinar, para cuidar, para plantar, para ajudar a igreja local a se fortalecer e a se preparar para aquilo que Deus já tem feito na vida dela. Então, Deus tem feito coisas lindas. Aqui na nossa cidade mesmo, já fazem 5 anos que nós descobrimos uma comunidade de refugiados moçambicanos vivendo aqui há muitos anos já, e desde então nós começamos a trabalhar com eles, com alguns projetos, e a vir com o evangelho. Hoje nós temos uma igreja plantada, e dali outras igrejas estarão sendo plantadas já no próximo ano. Nós estamos muito empolgados por isso. Em Moçambique, nós estamos fechando uma parceria e 70 novas igrejas no centro-norte de Moçambique estão vindo sob os nossos cuidados. E algumas que já estão dentro do Malawi, que já também cruzaram fronteiras. Então, aquilo que vem pela frente, aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor nos tem mostrado, as novas parcerias, é algo assim muito empolgante. O que nós precisamos é de mais trabalhadores nessa seara, porque nós somos realmente poucos diante de tanta demanda, especialmente na área de formação de pastores e líderes, para suprirem a grande demanda de novos convertidos que chegam às igrejas a cada semana. Deus tem feito algo muito lindo, e esse hoje é um dos grandes desafios que nós temos. Uau! Maravilha. Pastor Fábio, meu amigo, daria para a gente ficar aqui até meio-dia, mas agora, com alegria, sabemos que a internet já melhorou por aí, então essa vai ser a primeira de muitas outras que você vai compartilhar conosco nesses desafios, porque nós queremos saber muito mais que isso. Mas muito obrigado por essa manhã, Deus abençoe a tua vida, Dilca, Deus abençoe as crianças, moças, né? Já crianças, moças, né? Mas Deus abençoe muito e muito obrigado por esse tempo que tem estado conosco, viu? Foi um imenso prazer, pastor. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Que o Senhor abençoe a todos os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando ou que vão assistir posteriormente. Forte abraço. Beijo no coração de todos vocês. Amém. Manda um abraço na galera aí, então. Mandaremos. Pode deixar. Glória a Deus, querido. Nessa manhã preciosa, com certeza que Deus ministrou muito a teu coração. O pastor Fábio é um grande parceiro, um grande amigo. Vai voltar aqui outra vez. A Gilca também vai voltar para compartilhar as suas experiências conosco. Mas nós louvamos a Deus pela vida deles. Louvamos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, né? Espero que você tenha recebido um café com coragem para se fortalecer e que as nossas igrejas possam receber essas informações também, para que elas possam se envolver nesse grande desafio que nos apresentamos. Mais uma vez, depois de ouvir tudo isso, nós podemos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por ele também nos dará todas essas coisas. E aí seja um amém para a glória de Deus Pai. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter permanecido
conosco nesta manhã. Amanhã nós temos uma célula de gratidão aí. 20 anos de ministério pastoral, o pastor Juarez, faz uma live descontraída aqui, com alguns louvores, e você é nosso convidado para participar deste momento tão precioso. Espero você amanhã às 10 horas, mais um Café com Coragem. Um beijo no teu coração e até lá. Forte abraço, viu? Muito obrigado. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.